No ar, o Estrangeiro, podcast de política internacional do Brasil de Fato. Eu sou Camila Salmásio, diretora de podcasts aqui do Brasil de Fato. Claro, você está percebendo que a bancada está diferente hoje, mas é por um bom motivo. Lucas Stanislau, que é coordenador aqui de Internacional do Brasil de Fato, está em suas merecidas férias. Já já ele volta aqui na bancada para abrilhantar a nossa bancada aqui do Estrangeiro. Mas, por enquanto, a gente vai por aqui, porém não estou sozinha. Vocês sabem aí, quem já acompanha o Estrangeiro sabe que a gente tem um time de correspondentes no sul global, Rússia, China, Cuba, Venezuela. Temos aí correspondentes em todos esses lugares estratégicos para falar de política internacional aqui no Brasil de Fato. E hoje nós temos um correspondente especial. Para você que nos acompanham aí pelos streamings, os podcasts, você vai ouvir primeiro a voz para tentar descobrir quem é esse correspondente que está fazendo uma participação especial. Vou pedir para a produção colocar ele no ar aí, para vocês conseguirem adivinhar quem é o nosso correspondente aqui do dia. Com a sua voz, vou dar uma dica, com a sua voz aveludada, né, que nos abrilhanta sempre aqui. Bom, a dica já tá fácil demais, né? Quem que é que tá com a gente hoje? Vamos ver se a gente consegue já falar com ele. Salve, salve, querido ouvinte, Camila Salmásio, fazendo das suas aqui no Estrangeiro, com muita competência, apresentando nas férias do Lucas, né? Pois é, eu tô aqui no local diferente, tô aqui na coxia, nos bastidores de um evento... É no camarim, tá, gente? No camarim. Ele é chique. Também. Rodrigo Durão é chique demais. Estou aqui nos bastidores do Dilemas da Humanidade, Perspectivas para a Transformação Social, um dos eventos mais importantes aí do nosso campo progressista para discutir ideias, discutir soluções para o capitalismo, discutir o que a gente pode sonhar de um mundo melhor no meio dessa crise gerada pelo neoliberalismo, pelo capitalismo. E esse encontro está acontecendo aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, e o Brasil de Fato está cobrindo... bastante, está cobrindo corpo a corpo, mesa a mesa, esse evento que está acontecendo de segunda-feira, que foi o primeiro dia, até amanhã, que vai ser o encerramento. Então, convido você, o leitor assíduo do Brasil de Fato, vai no site www.brasildefato.com.br e dá uma olhada num material que foi feito pela minha colega Thalita Pires entre segunda e terça. E a partir de hoje, quem assume sou eu. E estou aqui no Estrangeiro para falar um pouco mais sobre o que está acontecendo, Camila. É isso mesmo, Durão. E além da nossa diferença aqui na bancada, né, para fazer a cobertura desse evento tão importante aqui do campo progressista, eu queria aproveitar e lembrar você que o Estrangeiro está de dia e horário novo. Você já deve ter percebido aí que agora, toda quarta-feira, às 11 da manhã, a gente está no ar aqui com o seu podcast, seu videocast preferido de política internacional. A gente fez essa mudança porque você também já sabe que agora o Brasil de Fato tem antena FM. Estamos no FM, no 98.9 FM. Então você pode ouvir por lá, pela Rádio Brasil de Fato, aqui pelo YouTube também, né? Interagir com a gente no chat, inclusive, ou nas nossas plataformas, YouTube, Facebook, o X, antigo Twitter, que também vai ser tema aqui pra gente hoje. Então, acompanhe a gente nesse novo horário, nesse novo horário e dia da semana, mas também pode ouvir lá nas plataformas de podcast. A gente continua publicando assim que acaba aqui lá nas plataformas para você ouvir aí lavando louça, correndo na rua. Eu também sou fã de podcast, suspeita, né, diretora de podcasts. E eu também faço isso, ouço nesses tempos aí que a gente tem na nossa vida corrida, cotidiana. Então aproveita, continua aqui com a gente e aproveito para agradecer, muito obrigada pela sua audiência. Hoje aqui no estúdio, olha a diferença também, a gente só vê ele pela telinha. E hoje a gente tem ele aqui, presente no estúdio. Sorte a nossa, né? É o Miguel Stedley, historiador e analista político. Tá aqui com a gente hoje para falar do Dilemas da Humanidade. É um dos organizadores do evento. Teve na mesa de abertura também desse evento. Miguel, bem-vindo. Eu já aproveito para te perguntar aqui o que a mesa de abertura falou e, resumidamente, qual foi a reflexão que vocês fizeram, né? Da importância de ter esse evento aqui no Brasil, com pessoas de todo o globo, né, discutindo temas tão caros, amplos, a gente sabe o desafio de discutir tudo isso, mas tão caros para a gente.
Oi, Camila, Durão, que está no meu lugar na telinha, Fábio, que está nas picapes. Eu resolvi aproveitar a ausência do Lucas e do Durão, vim aqui sequestrar o troféu Terra Plana e levar para o Pampa Gaúcho, que é o seu devido lugar. Mas a atividade inicial, ela foi um momento público, porque o Dilemas, ele está sendo mais do que uma conferência, ele é quase uma sessão de trabalho. A gente reuniu 70 economistas, intelectuais, ativistas, né? Tem mais de 20 países, principalmente do sul global. Então, a gente tem Ásia, África, né? Américas, obviamente. Mas como ele exigia essa concentração dos participantes, ter tempo para debate, não ser uma coisa só de diagnóstico, precisamos pensar em alternativas, a abertura do evento foi esse momento mais público, né? Para também quem não vai poder participar, como está limitado esse acesso, né? Poder ter uma ideia do que a gente está discutindo. Então foi uma introdução, né? A gente teve a participação do Vijay Prashad, que é o nosso coordenador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social. O Vijay trouxe as reflexões que a gente vem fazendo não só no Instituto, mas na Assembleia Internacional dos Povos, ele resumiu bem no final da fala dele, que ele dizia assim, olha, aquele slogan do Fórum Social Mundial, Outro Mundo é Possível, ele é insuficiente, principalmente com a ameaça fascista, com tudo que nós temos visto. A gente tem que dizer que um outro mundo socialista ele é possível e ele é necessário nesse momento, que também é, de certa forma, o mote, o slogan da Assembleia Internacional dos Povos, né? O socialismo é necessário, é uma alternativa que tem que ser posta nesse momento em que a gente está vivendo crises estruturais. E teve também a participação da Cláudia de la Cruz, né, que foi candidata a presidenta dos Estados Unidos, candidata independente pelo Partido do Socialismo e Libertação. Então, ela trouxe foi muito importante, porque a gente olha tudo que está acontecendo nos Estados Unidos e ela veio justo um dia depois das manifestações que a gente teve lá, né? Então, como se fosse uma coisa, a gente olha para os Estados Unidos como se fosse monolítico, como se não tivesse reação, e ao contrário, ela trouxe uma visão bem de quem está com o pé no chão, quem está nas comunidades, nos territórios, de quem faz oposição e não é do Partido Democrata, o republicano, né, que conseguiu. Então também trouxe essa necessidade de que, olha, para a gente alcançar esse outro mundo, precisa de mobilização e precisa de solidariedade internacional e unidade. Então essa é um pouco a tônica que vai marcar esses dias do evento. Bom, assunto a gente tem para falar, dilemas, eles não param de chegar, né? Principalmente para o campo progressista, assim, acho que tem muitos desafios atualmente, e o evento deve estar sendo um bom termômetro para falar e perceber um pouco o que está sendo esse novo governo Trump, né? São um pouco mais de 70 dias de governo ainda, pouquíssimo, mas ele tem aí medidas que a gente já atingiu o globo todo. Não é novidade o tarifaço que ele impõe agora, mas no último governo dele, na verdade o primeiro, né, quando ele se elegeu, ele impôs tarifas, mas não ganhou essa proporção que tem agora, né? A gente viu aí nessa última semana, aliás, ontem ele taxar a China de 104%, que é uma coisa assim, não é o terra plana ainda, viu, gente? Calma que não é o terra plano é só no final do nosso conteúdo aqui, e a China devolver ali com 84%, então é uma guerra ali de taxações, de tarifaços. Tem um ônus grande para o sul global, a gente já sabe, tem dado aqui no Brasil de fato, feita essa cobertura e essa análise. Até o Elon Musk pediu recuo, né? As Big Techs estão sofrendo muito com o posicionamento do Trump, mas dá para a gente usar esse tema para falar de uma nova arquitetura financeira. Quando crises como essa, que ganham essa proporção, acontecem, é uma oportunidade que o campo progressista tem para agir, não só refletir, mas para agir também, colocar ações em práticas? Eu acho que é a melhor oportunidade que a gente tem nos últimos tempos. Porque quando a gente olha quem tem liderado a discussão sobre uma nova arquitetura financeira, são especialmente os países do BRICS, né? Mas a postura dos países dos BRICS, eles são bastante cautelosos. Quando a gente vê o comportamento que os BRICS tiveram na reforma do FMI ou do Banco Mundial, sempre teve uma postura, que eu não acho incorreta, mas de não buscar uma hostilidade ou um enfrentamento direto com os países do G7, né? Com os países do Atlântico Norte. Então sempre foi muito, quando a gente olha, por exemplo, o novo Banco de Desenvolvimento, que a Dilma é presidenta, né? Entre
a fundação do banco e ele funcionar efetivamente levaram quase 5 anos. Isso no mercado financeiro é um século, Uhum. né? É muito tempo. Então, os BRICS sempre foram muito cautelosos, mas a partir do momento que a gente tem as sanções com a Rússia, os russos também passam a dizer, olha, a gente precisa ter um outro sistema de pagamentos alternativo ao SWIFT, que é o que é o mais utilizado em todo mundo, né? E aí volta o tema da moeda, que nunca foi um tema, era um tema que sempre foi caro para Dilma Rousseff, mas depois, óbvio, a gente tem governo Temer, Bolsonaro, é óbvio que isso Sim. sai, né? E não era tão caro assim aos chineses, por exemplo, né? Eles também foram mais cautelosos. Então agora você tem uma situação catastrófica que te exige responder mais rápido e que abre espaço com a vantagem de que nesse meio tempo, né, os russos foram criando sistemas, os chineses também. Então agora a gente tem uma alternativa, não é ser pego desprevenido. Sim. Claro que são alternativas que estão nascendo, né, elas não estão consolidadas, mas pelo menos você tem uma Estão lá. possibilidade, existe um plano B, Sim. né? E eu acho que outra coisa que passa dos debates do dilemas e que tem a ver com isso que a gente está falando do tarifaço é que isso o Jeffrey Sachs falou ontem no vídeo, como ele não pôde participar presencialmente, ele enviou um vídeo para a conferência e ele fala, olha, é indiscutível, a gente está vivendo uma nova ordem multipolar. Uhum. E os Estados Unidos têm que aceitar isso, que não existe mais uma única potência. E ele fala, inclusive, olha, a América Latina tem que se somar, tem que ser polo, tem que ser parte dessa ordem Sim. multipolar, né? Então, tarifaço também é, de certa forma, um desespero do Trump de tentar impedir a emergência dessa nova ordem, né? Uhum. E de tentar garantir a sua soberania, né? Como sempre, assim. Vou aproveitar e perguntar para o Durão, porque tem uma mesa amanhã, quinta-feira, que vai acontecer falando justamente sobre isso, né? A arquitetura financeira com foco na desdolarização, que é esse grande desejo ali do sul global. Inclusive com a participação da Dilma Rousseff, né, Durão? Ela está planejada para entrar sim amanhã, não se sabe ainda se vai ser um link direto ou se vai ser uma mensagem gravada. Lembrando que ela está em Xangai, presidenta do Banco do BRICS, e o fuso horário realmente chega a ser cruel, né? Mas essa mesa é importante porque como o Miguel falou, um dos objetivos desse encontro é discutir soluções práticas, não ficar apenas no campo teórico. O campo teórico é importante. É importante a gente saber como sonhar, o que sonhar e como conseguir concretizar esse sonho. Mas apontar soluções práticas para os problemas de hoje também faz parte das metas desse encontro. Então, desdolarização é um tema que tá em pauta. Já começou a acontecer. Existem. Não que o dólar vai ser substituído do dia para a noite por numa canetada. Isso não vai acontecer. Existem inúmeros problemas estruturais do sistema financeiro mundial que impedem isso de acontecer. Mas algumas transações já ocorrerem em outras moedas, isso já é uma realidade. O yuan já se tornou, por exemplo, a terceira moeda mais importante do mundo em termos de financiamento. É a quinta em termos de reserva, em termos de transações. A Bolívia, por exemplo, já usa mais o yuan do que o dólar para fazer transações. Então, essa desdolarização gradual já é uma realidade e vai ser discutida amanhã, é, tomara que com a presença da presidenta Dilma. Mas é importante a gente diferenciar desdolarização com um outro tema que também ronda essa discussão, que é a criação da moeda do BRICS, uma eventual substituta do dólar. Isso não vai acontecer. Isso é uma coisa um pouco mais distante. E o que vai acontecer é o Sul Global ir apresentando soluções, como o Miguel falou, para complementares, para não ficarem tão reféns do sistema financeiro que foi criado pelos países do primeiro mundo e foram criados para que os maiores beneficiários sejam justamente esses países, né? Então, o SWIFT, que é o sistema global de trocas, o sistema financeiro mundial de pagamentos, um banco de dados mundial para facilitar as transações comerciais. A China fez um alternativo, os CIPS, muito
por causa das sanções, por causa da guerra da Ucrânia, mas é um sistema que também é uma realidade, já tem um volume bem maior de transações. Isso tudo vai ser discutido nessa mesa de amanhã. Vamos acompanhar tudinho aqui no Brasil de Fato também. Você pode acessar o nosso site brasildefato.com.br e ter ali a cobertura completa desse evento Dilemas da Humanidade. Então, vários canais aqui para você acompanhar esse evento. Miguel, tem uma discussão que é pano de fundo dessa situação do Sul Global. Lembrando que Sul Global integra Brasil, Índia, África do Sul, Rússia, China e México. Não esqueci de ninguém, né, Miguel? Acho que não. Tem bastante. Tem mais? Tá, os principais, vai. Tá. Então vamos, né, só pra gente contextualizar do que a gente tá falando também. Quem tá acompanhando pelo YouTube tá vendo ali na tela agora o nosso mapinha interativo para mostrar onde é que estão localizados, né, esses países que nós chamamos de Sul Global. E são economias muito distintas, muito desiguais entre si. Então, assim, a gente tem objetivos únicos e necessita da união desses países para atingir esses objetivos, mas a gente enfrenta um desafio maior, que é a industrialização de alguns países ainda. Enfim, são diferenças muito abissais. Como é que a gente lida com isso, né? Com essa necessidade de união e, ao mesmo tempo, lidar com essa desigualdade entre os países ainda para fazer essa correlação de forças acontecer? Esse é um dos grandes temas que nós vamos estar debatendo, inclusive no dia de hoje, porque nós também temos questionado que tipo de industrialização, né? A gente quer uma industrialização suja, a gente quer a industrialização que os nossos países passaram com a sobra do que não serve para o norte global, né? Com que tipo de emprego vai ser gerado, né? Que tipo de impacto tem para o meio ambiente essa industrialização. E mesmo, voltando ao tema do tarifaço, a gente vê que o maior peso das tarifas está não só sobre a China, mas países do Sudeste Asiático, porque foram para lá que foram as indústrias, né, nesse processo de globalização, de distribuir as cadeias globais de valor, etc. Então, hoje o que os Estados Unidos consomem é fabricado lá, mesmo que sejam de marcas americanas, e por isso ele sobretaxou, né? Qual é a tendência que a gente tem? Desses países asiáticos passarem a investir ou mandarem com mais força ainda suas mercadorias para os outros países do Sul Global, né? Então a gente pode ter muito mais produtos asiáticos, desde tênis, né, a produtos eletrônicos, etc., que, óbvio, desindustrializam, aceleram a desindustrialização dos nossos países. Então, nessa lógica, não fica bom para ninguém, né? Sim. O que a gente teria que buscar? Algum tipo... O que a gente está insistindo muito? Qual é a saída para a América Latina nesse processo? É atuar em bloco. É retomar um processo de integração regional. Então, a gente poderia imaginar, por exemplo, porque também a gente pode correr o risco de virar mero fornecedor de matéria-prima, de bens comuns da natureza para o restante do mundo. Então, nós poderíamos pensar, por exemplo, em determinados produtos que estivessem tecnologicamente avançados, ambientalmente justos, sustentáveis, etc., que fossem construídos de forma comum pelos países da América do Sul, por exemplo. Né? Você ter, ser montado num carro elétrico, por exemplo. Não é o meu melhor exemplo, mas foi o que me ocorreu. Né? Ser montado no Brasil, você tem o lítio que é extraído no Chile, você tem, desenvolvimento das peças na Argentina, e fazer isso de maneira que também seja compartilhado, né, o conhecimento e o valor que é agregado nesse processo. Então, seja nas negociações desses bens comuns da natureza, né? O Márcio Postman sempre fala sobre isso. A América do Sul tinha que construir uma OPEP do lítio, não tinha que negociar com os chineses ou com os americanos país a país, tinha que estabelecer isso em bloco. Seja buscar um caminho comum de reindustrialização, né, a gente tem que fazer isso em bloco, tem que fazer isso integrado. E também, com isso, acho que não vai ser tanto caso, mas seria fundamental que esse encontro da CELAC, para onde o presidente Lula está indo essa semana, fosse um embrião de algo nesse sentido, que criasse as bases, né, para esse novo modelo de industrialização e de desenvolvimento desses países que, como você destacou bem, tem características diferentes, né? Sim. Entre eles. Um belo desafio. Acho que o Durão tem uma pergunta para você também, vamos ouvir. Exatamente, obrigado, Camila.
Miguel, voltando aí para o tema do tarifaço, eu queria ouvir tua opinião. Porque a gente está, desde a semana passada, quando foram anunciadas essas medidas surpreendentes, essas tarifas enormes, se tenta entender o que está acontecendo, se tenta fazer projeções sobre o quanto que isso pode ser prejudicial para os próprios estadunidenses, para a própria população de- do Trump, e que isso não vai funcionar. Mas eu queria ouvir você, qual o seu palpite, qual foi a aposta? Porque a gente está vivendo também num tempo em que a realidade e a percepção dessa realidade podem ser coisas diferentes. Muitas vezes a coisa não está tão ruim e se tem uma percepção de que a coisa está péssima, muito por causa do algoritmo, muito por Uhum. causa que as pessoas não se informam mais pelos jornais, pela televisão, as pessoas se informam pelo aparelhinho que elas têm nas mãos. E quem controla a informação que está nesse celular, nesse smartphone, controla o que as pessoas pensam. E quem controla o que está no celular, o que vai estar, o conteúdo do algoritmo, está sentado na mesa da Casa Branca, é aliado do Trump. Então, existe uma corrente de pensamento que diz que foi uma grande estratégia, um blefe, uma aposta de tentar manipular essa percepção da realidade, apesar de que a realidade vai piorar muito para os próprios eleitores do Trump. Outra corrente de pensamento diz que ele queria bagunçar mesmo o sistema financeiro mundial, porque estava perdendo e não tinha como reverter essa perda segundo as regras que estão em vigor hoje do comércio mundial. É, Queria ouvir tua opinião sobre quais foram os motivos, a aposta do Donald Trump para fazer isso daí que ele está fazendo. Eu tô pela linha chinesa, Durão, que assim, é muito cedo pra gente ter uma opinião. Eu acho que tem muitas possibilidades, né? Quer dizer, tem uma interpretação que diz, não, ele esticou a corda, mas é para negociar. Inclusive a reação hoje dos americanos da reação chinesa é justamente essa. Por que é lamentável que os chineses não queiram negociar, né? Como se eles não estivessem reagindo de uma forma defensiva. E como a Camila lembrou, no outro mandato do Trump, quando ele sobretaxou, inclusive o aço brasileiro, enfim, Uhum. ele esticou a corda, obrigou os países a irem para a mesa de negociação e depois ele foi gradativamente retirando. Então ficou essa cara de blefe. Então uma das opções ele está fazendo de novo, elevou o tom, etc., mas ele quer chamar para negociar, encontrar taxas melhores, etc., né? Mas lembrando que 50 países procurou a Casa Branca já para negociar e eles não querem negociar Não. nada com ninguém. Então, se essa estratégia ainda não chegou no momento da negociação para o Trump, né? É verdade, tem toda a razão. Uma segunda estimativa, uma segunda interpretação, na verdade, é a seguinte: não, o Trump não quer reindustrializar nada, porque ele não tem como. Você taxou em 104 e não sei o que, nenhuma fábrica da Apple, da Nike vai sair hoje da China ou do Vietnã e vai abrir uma fábrica nova amanhã nos Estados Unidos. Quer dizer, um projeto industrial leva meses, leva Sim. anos, né? É. Então tem efeito imediato. Beleza, vamos fazer nos Estados Unidos que é mais barato e vamos gerar milhares de empregos. Não vai rolar, né? Então também tem uma interpretação que diz, não, o que o Trump está querendo provocar é mesmo uma inflação global. Porque nessa guerra comercial a gente vai ter o aumento do custo da produção por qualquer viés. Seja de quem tem mais relação com os Estados Unidos, seja com quem tem mais relação com a Ásia, com a China, enfim. Então a gente vai ter uma elevação dos preços globais de maneira geral. Isso vai gerar uma inflação, vai bagunçar a economia, como o Durão disse, e aí, quando você é um grande investidor do capital financeiro, onde é que você vai com segurança? Em segundo lugar, e que é uma péssima notícia para nós brasileiros, você vai investir em terra, né? Então tem uma probabilidade aí de um efeito colateral de um fortalecimento do agronegócio no Brasil, na África, um investimento seguro, enfim. Mas o mais provável vão investir em títulos da dívida dos Estados Unidos. Então o outro movimento também seria esse, gerar uma inflação global, azar do capital industrial, eles já não têm mesmo como ser salvos, mas eu vou jogar grana no mercado financeiro, vou tentar diminuir, né, o peso da dívida do déficit americano e vou
trazer esse capital de volta para cá na forma de títulos e que vão continuar movimentando o capital financeiro, enfim. Então também é uma outra possibilidade. Agora, também existe a possibilidade de que ele esteja, que aí não seja o blefe da primeira opção, né? E que ele realmente esteja numa estratégia de ir até o limite, uma estratégia suicida, que pode provocar uma recessão global, né? Fora essa guerra comercial que a gente já está assistindo, quer dizer, ninguém ganha, mas é uma possibilidade de querer tentar ir ao limite, tentar vencer pelo cansaço, tentar demonstrar força e meio que vou para estourar e no final, quando só sobrarem os caquinhos, terei mais caquinhos do que os meus adversários. É uma possibilidade também diferente daquele primeiro movimento que ele fez no primeiro mandato, né? E é uma grande ousadia, porque os Estados Unidos também vão sofrer com todos esses movimentos que ele tem feito, né? Inclusive, eu queria pegar carona na pergunta do Durão e falar um pouco das Big Techs, porque eu vi de manhã no The New York Times uma informação que é bem interessante para a gente discutir também, que os CEOs da Big Techs, a gente viu ali no dia da posse do Trump, uma foto, um jantar que tinha ali não só o Elon Musk, que já é figurinha carimbada do governo Trump, mas também Spotify, né, Uber, todas essas grandes plataformas ao lado do Trump, o que mostrava ali o apoio, né, desses CEOs, dessas Big Techs. São justamente elas que controlam o algoritmo hoje, né? Durão traz com muita certeza que hoje a gente se informa ali no Instagram, né, passando ali das informações. É uma disputa de narrativa difícil de acontecer. Porém, eles não estão vendo retorno de tudo que eles investiram até agora no governo Trump, né? Então, alguns dados que saiu nessa matéria aqui, vou até trazer aqui para a gente discutir, Miguel, que a Tesla teve uma variação de menos 47%, né, nas suas ações ali, desde a posse do Trump. Então, esse valor é de mercado de trilhões, né? Muita coisa. Então, outras empresas que a gente está acostumado a lidar aqui no Brasil, né? Meta, Microsoft, ficou numa variação dali de 16%, 17%. A Apple, a Amazon também foi para 24%, 23%. E a Google, né, que se apresenta no mercado como Alphabet, quase 25%, aliás, quase 27% de variação de queda livre no mercado, né? É um impacto muito grande. A gente tem visto também o Elon Musk recuar no governo. Todo mundo está dizendo assim, foi uma coisa premeditada, ele já ia sair mesmo, mas ele antecipa essa saída do governo. E a gente sabe que esses CEOs, quando mexe no bolso, a conversa fica diferente. E aí, como é que a gente faz essa disputa de algoritmos tendo no governo Trump toda essa turma de CEOs ali ao lado dele, apesar de né, ainda estar sofrendo essas questões? Você acha que a gente vai continuar vendo esse apoio ao governo Trump depois de todas essas ideias? Parece que ele pegou uma folha ali, botou... escolheu invariavelmente quanto ele queria de tarifa para cada país. Parece que tem uma ilha, não sei aonde, que tem 20 mil habitantes, foi taxada também. Então, assim, não tem muita coerência, né, Miguel? Não, imagina, um dos lugares mais taxados foi o reino de Lesoto. Olha que maravilha. Imagina o peso disso para o PIB global, né? E com certeza o reino de Lesoto tem muita condição de virar a próxima potência mundial, claro, não é mesmo? O R do BRICS ainda isso, não é o né? terra plana, gente, calma. De novo. Então, Camila, mas eu acho que a situação das Big Techs, eu acho que elas não estão para desembarcar. O Trump ainda é a melhor opção para eles. A grande aposta, né? A grande aposta. Porque que eles venham a perder, isso eu diria até que é meio previsto. Porque no fundo também tem uma dimensão das Big Techs, pensando em negócio, né? Não entrando no tema da comunicação, enfim. Mas elas vivem basicamente de especulação. Quer dizer, elas dizem para o mercado, o nosso valor é X, né? E nós vamos lucrar Y no próximo período, e isso vai elevando. Foi assim que estourou a bolha.com lá atrás, né? No começo dos anos 2000. Uhum. E mesmo a compra do Twitter pelo Elon Musk tinha muito desse movimento, porque uma das análises é que o Musk não queria comprar o Twitter, de que ele comprou muitas ações, isso valorizou, ele ia vender essas ações, ia dizer, agora eu vou comprar, né? Ia vender mais alto, ia inventar, como ele inventou, não tá rolando com a diretoria e tal, ia vender isso mais alto, era um movimento de especulação.
Só que aí veio o órgão responsável lá por essas fusões, enfim, compras nos Estados Unidos, e falou, não, você falou que você vai comprar, agora você vai comprar. Né? E é um negócio altamente deficitário, né? Assim como a própria Tesla, que está longe de alcançar as montadoras chinesas de carro elétrico, né? Também tem os seus memes na internet, carros que explodem, que não andam, enfim. Então, por um lado, como é um mercado muito ligado ao capital financeiro e à especulação, quando o Trump faz esse movimento do tarifaço, o que aconteceu? As bolsas caíram porque a previsão de lucro cai para todo mundo, porque a tendência é você ter um preço mais alto, vai ficar mais caro a produção, vai diminuir a venda, vai aumentar a inflação, etc. Caem o valor estimado dessas empresas e elas acabam, por consequência, tendo prejuízo. Né? Elas podem segurar isso, né, esse momento de turbulência, para ganhar de novo ali na frente. Esse movimento é possível. Né? Então, também poderiam permanecer no barco esperando que o tempo melhore. Agora, por outro lado, uma Big Tech, para nós, é, sei lá, o logo ali no nosso celular. Mas uma Big Tech é uma empresa, ela tem milhares de servidores de computadores, esses computadores não são fabricados nos Estados Unidos, eles requerem milhares de chips, esses chips não são fabricados nos Estados Unidos, elas precisam de muita energia elétrica, né? E por isso também acabam buscando países do sul global. Isso é um dos temas que está em jogo nesse século, né? Do acesso à eletricidade, por incrível que pareça. Sim. Porque ela é necessária para esses carros, para tudo isso, essa demanda, enfim. Então elas também são atingidas dessa maneira, assim, né? Então eu acho que ou elas vão se segurar esperando, se de fato a lógica do Trump for gerar uma inflação global e lucrar com os títulos da dívida, isso vai salvar o mercado financeiro. Uhum. E aí até respondendo a pergunta anterior do Durão, que eu acabei só não dizendo diretamente, mas eu acho que nesse processo todo, por mais que o discurso do Trump seja ele não está nem aí para os efeitos da população. Ele está buscando garantir esse grande setor financeiro, né? O que é uma novidade também, porque esse era um setor que estava com a Hillary na eleição anterior, né? O Trump era o cara dos industriais. Então, acho que ele mantém o discurso em defesa da indústria, mas a mão dele está com esse capital financeiro. Eu acho que eles não vão desembarcar tão cedo, porque é uma questão... Aí eu volto para o Jeffrey Sachs, né? O Trump é a melhor opção para os Estados Unidos resistir à possibilidade de emergência de uma ordem multipolar. Com certeza, é o que está bancando isso. Durão? Eu só queria fazer um adendo que o Miguel falou de compra de títulos da dívida americana dos Estados Unidos. O maior comprador, o maior detentor desses títulos é a China, né? Então você vê como a coisa está complicada. Mas eu queria fazer uma prévia aí de terra plana, Camila, pelo que você falou, sobre essa conta de padaria aí feita pelo Trump para determinar quais foram as sanções. Eu gostaria de convidar o leitor do Brasil de Fato para buscar no nosso site uma matéria imperdível. Olha o título. Economista diz que Casa Branca interpretou de maneira errada a sua pesquisa sobre tarifas. Ou seja, o Trump justificou essas tarifas com base num estudo feito por um estadunidense que já foi funcionário do Tesouro, o Brent Newman, um estudo publicado em 2021. Só que esse cara chegou a público e falou, não. Ele entendeu tudo errado. Se fosse para ter por base o meu estudo, seriam 4 vezes menores essas tarifas. Apenas. Ou seja, o rebuliço mundial foi tudo, desculpa, errei, né? Olha o nível da coisa. Então, Miguel, vamos pôr no próximo Dilemas aí a importância da interpretação de texto, que o governo Trump não conseguiu. E da matemática, né? E da matemática, obviamente, né? Um belo dilema da humanidade que ele está causando aqui. Vou fazer uma breve pausa agora na nossa conversa aqui para te contar uma novidade aqui no Brasil de Fato. A gente já contou que está com Rádio Nova FM aqui em São Paulo e, com isso, uma nova programação também aqui no Brasil de Fato. Para você que quer ficar bem informado, bem informada aí todos os dias, um novo jornal aqui que é o Conexão BDF, primeira e segunda edição, tá? De segunda a sexta-feira, às 9 da manhã, Kaique Santos está aqui comandando
comandando a bancada, falando as principais notícias para vocês, sempre com a visão popular do Brasil e do mundo. À tarde, às 5 horas da tarde, começa o Conexão segunda edição, 5 horas da tarde. Aqui no comando, José Bernardes e Larissa Borer também, com as principais notícias, entrevistas, informações dos nossos correspondentes em vários lugares do país e também do mundo. Então, te convido para conhecer o nosso novo jornal Conexão BDF e continuar aqui na programação da Rádio Brasil de Fato 98.9 FM com a gente. Voltando aqui ao nosso tema, hoje o nosso programa O Estrangeiro está inspirado num evento que acontece aqui em São Paulo, no Sesc Pompeia, com apoio também da PUC São Paulo, que é o Dilemas da Humanidade, né? Uma série de intelectuais, de pessoas do campo progressista estão reunidos aqui em São Paulo desde segunda-feira. Esse evento vai até amanhã, quinta-feira, aberto ao público, para pensar questões, né, globais que atingem todo mundo e pensar saídas, né, para a crise econômica, ambiental, temas aí que atinge a sua vida, provavelmente. A gente está no cotidiano, na correria de trabalho, mas se a gente for prestar atenção, isso tudo está integrado na nossa vida aqui e é super importante. E a gente está aqui no estúdio hoje com o Miguel Stedley, que é historiador, analista político aqui, nos ajudando a pensar um pouco esses grandes temas, né? E Durão está lá no evento fazendo toda essa cobertura, né, das mesas que vão acontecer de presencial e tal. E eu queria voltar aqui no estúdio falando um pouco de BRICS, né? A União do Sul Global é uma saída, né? O BRICS é o foro para isso? É o lugar que a gente vai agregar essa possível saída? Ele deveria ser a nossa melhor opção. Agora, aí tem uma crise existencial dentro dos BRICS, né? É interessante porque os BRICS, eles, a gente sabe, né? Eles surgiram de uma reportagem num jornal econômico há um tempo, dizendo, olha, tem 4 países aí, né, o BRIC, né, que são os países emergentes, isso início desse século, né, nesse crescimento da China, o Brasil, enfim. E aí, por iniciativa da Rússia, esses países começaram a conversar. No primeiro momento, muito pensando em reformar essas instituições que a gente está debatendo no Dilemas, que elas fracassaram, que a gente chama as instituições de Bretton Woods, né? O dólar como moeda de reserva global, o FMI e o Banco Mundial como organismos financeiros, né? E no primeiro momento o BRICS queria fazer parte do clube, né? Inclusive, o BRICS não tem estatuto, o BRICS não tem sede, o BRICS não tem diretoria, ele é muito flexível. O próprio governo brasileiro sempre dizia isso, assim, o BRICS é um clube, não é uma articulação, não é um acordo comercial como a gente tem o Mercosul, não é o que é a União Europeia, né? Enfim, então ele tem essa flexibilidade e tem um acordo de não tomar nenhuma decisão que não seja por consenso. E aí a gente vê, foi assim, por exemplo, que o Brasil vetou a Venezuela, a entrada no BRICS, né? O Brasil não concordou, pronto. Não interessa que tenha a maioria dos outros. Então, isso já dá para ele uma característica de responder mais devagar para os temas. Numa primeira fase, então, ele queria fazer parte do jogo e, enfim, ter uma posição melhor no FMI e no Banco Mundial. Quando vem a crise de 2008, aí é o peso da Dilma Rousseff do Brasil, os BRICS percebem que não tem como fazer parte do jogo, que eles têm que construir uma outra coisa e aí começa o acordo de reservas, o novo Banco de Desenvolvimento, mas tudo muito lento. Porque a gente tem a China, mas você tem a Rússia, que não é exatamente um projeto de emancipação. Você tem a Índia, que com certeza não é um projeto de emancipação. Você tem, tu estava comentando antes da disparidade no sul global, você tem dentro do BRICS, a China tem, sei lá, 70% do PIB do BRICS. Né? E por outro lado, você tem a África do Sul, que está numa condição mais de credor do que, aliás, de devedor do que de emprestar, né? Então, tem todos esses limites. Dentro disso, tem estratégias diferentes. Então, a China pensa o BRICS como uma ferramenta comercial, e aí muito ligado com as iniciativas que ela tem, como a Rota da Seda. A Rússia passou a ver como uma alternativa não só comercial, mas financeira, e daí isso que eu e o Durão estamos falando, dos sistemas financeiros, dos pagamentos alternativos. E o Brasil, por sua vez, a Índia fica meio ali, porque não quer também se confrontar com o sistema ONU, com os Estados Unidos, é uma parceira importante para eles, né?
E o Brasil, por sua vez, tem uma ideia meio... Não, o BRICS é uma ferramenta para a gente conseguir o Conselho de Segurança, uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU. Né? O BRICS é uma força. Tanto que o argumento que eles usaram para vetar a Venezuela foi esse. Não, o BRICS devia ser um lugar para grandes players, né? Para quem tem peso, para quem vai ter voto no sistema ONU. Né? E sempre insiste, o BRICS não pode ser o G77, que era o grupo dos outros países emergentes. Né? Então, como é tudo por consenso e a gente tem visões diferentes, ele não consegue ser essa alternativa que precisaria ser. Agora, mais do que nunca, nesse momento, numa era Trump, a gente precisa de um BRICS que funcione, que tenha unidade e que seja mais ousado. E aí a gente tem culpa nossa nisso que eu e o Durão estávamos falando sobre o sistema de pagamento, porque esse era, na última cúpula dos BRICS em Kazan, ficou como tema 1 para a próxima cúpula, que é aqui no Brasil esse ano. O Brasil não só pediu para abreviar a sua presidência, porque quer se concentrar na COP, né? Como tirou o sistema de pagamento como número 1. Então hoje, supostamente, o tema 1 de discussão do BRICS é saúde. Não é tarifa comercial, não é Trump, não é sistema de pagamento. E numa cúpula que vai terminar daqui a 3, 4 meses. Né? Então não dá tempo nem de construir grandes acordos, etc. Vai ser uma cúpula irrelevante. Mas pela opção que o Brasil fez em relação a isso, completamente na contramão do que a história exige nesse momento. A gente perde o time, né? Total. É um momento quase esquizofrênico da ordem mundial, né? Ao mesmo tempo que a gente está precisando de unidade, a gente está precisando de tomar decisões para um futuro próximo que já está batendo às nossas portas. A gente está vivendo num mundo cada vez mais desunido e essa o que o Miguel explicou do BRICS, que cada um tem um interesse muito particular, impede de remarmos junto na mesma direção. Mas, gente, eu queria abrir espaço aqui para a gente dar uma passada no que vai ter ainda sendo discutido entre hoje e amanhã aqui no Dilemas. Nesse momento, está acontecendo a mesa que discute política industrial para desenvolvimento. A ideia é como o Sul Global pode se reindustrializar, pode deixar de ser um mero produtor de matéria-prima, de commodities, o fazendão, para produzir produtos com maior valor agregado. Participam dela a ministra Esther Dweck, Surajit Mazumdar, da Índia, Josefina Morales, do México, Liu Xinyu, da China, com moderação do Facundo Barreira Insua, da Argentina. Uma mesa que fala sobre quais as perspectivas para produzir produzir produtos um pouco mais valorizados, valorosos. De tarde, às 4 horas da tarde, a mesa é sobre como o Sul Global vai poder manter os seus recursos naturais. Não só a água, não só o que produz, não só os minérios, mas também os dados que a gente dá diariamente, a cada minuto, para essas big techs alinhadas com o Donald Trump. A participação, quem vai discutir é o Márcio Postman e o mexicano Alonso Romera, com a mediação da Cássia Bechara. Amanhã é o último dia. Como a Camila falou, o grande tema vai ser a desdolarização, alternativas que o Sul Global tem para sobreviver no sistema financeiro. O que se pode fazer, né? Paulo Nogueira Batista Júnior, do Brasil, é um dos participantes. Aliás, também convido o leitor a buscar um artigo do Paulo Nogueira sensacional, falando sobre os motivos pelos quais o acordo com o Mercosul não é uma boa ideia para nós. A gente coloca aqui no GC o título rapidinho. Além da participação do Yaroslav Lizovolik, da Rússia, Alexei Mosnin, também russo, a presidenta Dilma, se tudo der certo, e da Índia, o Subin Denis, que faz a moderação dessa última mesa. Depois vai ter uma mesa de conclusões do evento. E a gente vai cobrir tudo isso, cada uma dessas mesas vai merecer uma matéria em especial. Camila.
É isso. Olha, Miguel, eu tive sorte porque eu não fiquei com essa parte de falar esses nomes dificílimos, assim, ó, escapei, sabe, dessa dureza aí. Obrigada, Durão, você foi ótimo. Miguel, eu queria falar um pouquinho, repercutir com você, apesar da gente ter aqui no estrangeiro uma presença mais internacional, claro, mas ontem a gente teve a presença do Fernando Haddad lá, né? E ele trouxe, entre outras coisas, o grande projeto que ele tem apoiado e ralado muito para fazer passar, que é a taxação dos super ricos, que não é um assunto só Brasil, por isso que eu trago aqui para a gente discutir. E ele trouxe alguns dados que eu achei bem interessantes para a gente falar aqui, que é, a cada rico taxado, 100 pessoas são beneficiadas. E ele lembrou também que o Brasil está entre as 10 maiores economias, porém também está entre os 10 países com pior distribuição de renda, da renda mais desigual. Não é uma exclusividade do Brasil, é bom lembrar, a gente sabe disso, mas é algo que o Brasil é capaz de enfrentar, né, Miguel? Que saídas a gente tem para isso? Olha, a taxação dos super ricos, por mais difícil que seja, eu acho que de fato, você colocou muito bem, é o grande projeto do ministro Fernando Haddad, né? E ele está muito sintonizado, se não é um debate exclusivamente brasileiro, né? E também não é um debate recente, não é uma novidade. Quando a gente olha lá no início dos anos 2000, Fórum Social Mundial, etc., uma das organizações que era bastante ativa era a ATTAC francesa, que tinha justamente a proposta de taxação, de reforma tributária, né? De ajustar isso. Então, eu acho que esse é um dos caminhos. Ontem, no debate, a presença do ministro Fernando Haddad foi muito feliz, porque, primeiro, ele pontuou na fala dele uma questão que, no fundo, inspira o próprio encontro, que é a gente precisa ter mais criatividade para resolver esses problemas. A gente não pode se conformar, né, com os limites que o capital financeiro, que o mercado financeiro tem estabelecido aos governos, etc., né? Ele não pegou todo o debate, mas imagino que ele concordaria com o que ele ouviu lá, ainda que ele não pudesse fazer isso em público, mas uma crítica muito forte do Marrocos, da África do Sul, em relação à autonomia dos bancos centrais, como uma das coisas que... como uma das ferramentas que os governos perderam, e tanto no Marrocos quanto na África do Sul, justamente essa denúncia de que os países ficaram mais fragilizados para enfrentar as crises financeiras internacionais, porque o Banco Central foi desacoplado do governo e passou a atuar a serviço dos mercados. Essa foi uma ideia que foi repetida várias vezes e que é muito familiar para nós brasileiros, né, por dizer assim. E outras medidas que certamente também vão de encontro do pensamento do Haddad. Por exemplo, a ideia da gente aumentar o grau de investimento no capital fixo, ou seja, em indústria, em taxações também em relação às exportações. Por exemplo, o Vijay Prashad levantou uma ideia de recuperar a ideia do que a Indonésia está trabalhando, que ela proíbe a exportação de bens primários, ou seja, o produto não pode sair sem processamento de dentro. Quando a gente olha para o Brasil, lá no Rio Grande do Sul, onde eu moro, no Porto de Rio Grande, estava usando o porto, que já foi um polo naval importantíssimo, para exportação de boi em pé, literalmente vivo. Então nem o abate estava acontecendo mais no Brasil. Você não gera mais emprego de nada. Então o que o Vijay está propondo, né? Não, para sair daqui, vamos pensar... Esses dias eu vi um artigo horroroso no Poder 360 sobre a celulose, como ela é importante e tal. Mas a gente manda a pasta daqui e depois tem que comprar o papel de volta. Por que não fabrica o papel aqui? Uhum. E aí você exporta o papel, por exemplo, né? Então, seria algo que agregaria mais valor ao produto, manteria a produção aqui, geraria mais empregos, obviamente, né? E, enfim, então são ideias que foram... essa ideia do aumento de investimento e, principalmente, que o Estado tem... que proteger o ser humano. Acho que essa é a tônica geral e eu acho que isso também converge com o pensamento... Ontem ele se apresentou como professor Fernando Haddad, né, como economista, enfim. Mas eu acho que essa é a ideia, assim, da gente... A gente tem que quebrar os ovos para fazer o omelete. Tem que fazer os ricos pagarem a conta. Isso não pode... Isso também é outra tônica. O preço do enfrentamento dessas crises não pode cair sobre as pessoas, sobre os trabalhadores e as trabalhadoras. O Haddad disse, se você juntar... Todos os super ricos do Brasil, eles cabem num condomínio em São Paulo. É injusto que eles tenham um tratamento superior ou diferenciado
dos outros milhões de brasileiros. Sim, e eu acho que a importância da população Não também, são né? nem 3 mil, né? São um pouco mais de 3 mil esses daí, né? Eles não enchem nenhum setor do Canindé, o estádio da Portuguesa. Nem E, a portuguesa enche o setor do Canindé. e o que eu queria dizer, assim, a importância da pressão da população, né? O Congresso está avesso a essa medida, óbvio, né? Tem proteções ali a se fazer, mas nas pesquisas que saíram, né, da população com relação ao imposto de renda, né, de pessoas que ganham até R$ 5.000, as pessoas não só apoiam essa medida, mas também apoiam a taxação dos super ricos, ou seja, isso mostra que a população quer se beneficiar, mas também quer entender de onde vem esse benefício, né? A gente tem um costume, na verdade a imprensa em geral tem esse costume de achar que a população não está conectada nesses grandes assuntos, nesses assuntos que nos parecem mais difíceis, mas a população está atenta e tem muita importância nessas pressões, nessas novas ideias que o Dilema está arquitetando, está trazendo para a gente agora, né, Miguel? Sim, eu acho que tem uma iniciativa que está começando a ser construída pelos movimentos populares no Brasil, que é a ideia do plebiscito, para Sim, discutir a taxação dos super ricos e também da escala 6x1, né? E eu acho com que o que certeza. fica mais agravante quando a gente fala em super ricos é o seguinte, de onde é que vem o dinheiro dessa galera? Tipo, como é que essa pessoa virou super rica, né? Não venha me vender curso do Pablo Marçal, dizer que o cara acordou às 6 da manhã, respondeu o e-mail e foi vender paçoquinha no 6 sinal. não, 5 AM, Miguel. Aham. 5 AM, é a fórmula. É que nessa hora eu tô na esteira. Eu já respondi meus e-mails, já tô prosperando mais que você, Olha Camila. só, eu não vou acordar Mentira, 5 horas, tô gente. dormindo, óbvio. Confesso. Confesso que não vai dar pra mim. Mas enfim, essa galera vem do dinheiro que, o dinheiro dessa galera vem da especulação, vem dessa ideia que aí a população conhece de uma forma negativa, que é a bets. Você aposta, né? Sim, Só que a gente sim. aposta, sei lá, no Grêmio contra o Atlético Grau e a galera aposta em ações, em empresas e vão jogando com isso, né? Tem estudos que têm falado que essa geração Z né, que sempre se fala, vai ser uma geração com pouca experiência de trabalho, mais milionária, porque vão herdar milhões, né? Então também são outras ferramentas da gente pensar, por que essa corrida tem que ser injusta, entendeu? Por que as pessoas podem ganhar milhões sem trabalhar e porque elas já vêm, né, de heranças, etc, enfim, e a gente que trabalha tem que pagar muito mais imposto que eles, né? Então, eu acho que, por mais complexo que pareça, é muito simples de entender. Sim, é aquela velha história, se organizar direitinho, todo mundo vive bem, não é mesmo? Bom, a gente está chegando ao fim aqui do nosso episódio do Estrangeiro de hoje, então vou aproveitar para a gente chamar o nosso queridíssimo quadro Terra Plana. Solta aí a vinheta. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Vamos falar aqui de Terra Plana. A gente já deu vários spoilers de Terra Plana, mas Durão e eu fizemos uma curadoria, porque tinha, assim, muitas notícias para a gente trazer para esse quadro. Depois tem que falar com a produção que o Miguel disse que vai levar o troféu lá para o Rio Grande do Sul, viu, produção? Então a gente tem que ver melhor como organiza isso aqui. E como ele veio até aqui, né, gente? Então vamos pensar melhor nisso Vou aí. levar pra Argentina. Só Ai, vou até a tá bom. fronteira. Vou premiar o Milei com o prêmio. Para quem não conhece o quadro Terra Plana aqui, a gente faz uma seleção de notícias bizarras do mundo internacional. Tá fácil pra gente nesse quadro na atual conjuntura, mas a gente faz essa brincadeira aqui para mostrar que a notícia é notícia, mas também, né, tem muitas questões, muitos dilemas aqui também para a gente analisar. E o nosso comentarista da semana elege qual foi a melhor. Então a gente ganha um troféu Terra Plana e é uma disputa saudável, até o Lucas chama de gincana aqui, mas nos bastidores não é não, viu, Miguel? O pessoal disputa seríssimo isso aqui. Hoje eu estou representando aqui o time dos apresentadores e nós fizemos uma inversão de valores. Acho que Durão não está sabendo disso, mas hoje ele está representando o time de comentaristas. Então se você ganhar, Durão, você vai jogar contra si mesmo hoje. Então facilita para mim. Tá? Qual que é a sua Terra Plana de hoje, Durão? Olha, Camila, depois a gente vai ter que discutir esse dilema existencial aí dessa nossa configuração de hoje, porque realmente está bagunçado. Porque eu tenho um time,
O Lucas tem outro time e os repórteres têm outro time. Pois é. E você tá representando quem? Eu sou dos É, apresentadores hoje. não tem time dos apresentadores. É ou Durão ou Lucas, entendeu? Não, Durão, isso aí a gente É, disputa ali na mesa do bar. Isso aqui a gente não pode fazer isso, Durão. olha, eu tentei hoje fugir um pouquinho de ser um setorista de Javier Milei. A gente, ele, ele fornece material todo dia, toda semana, mas eu vou falar de realismo fantástico, realismo mágico. Como uma falsa nação hindu tentou tomar posse de terras indígenas da Bolívia para criar um estado. Isso aconteceu. No final do ano passado, um guru indiano fugitivo, ele tentou comprar muita terra. Primeiro ele tentou no Equador, depois ele tentou no Paraguai e finalmente ele comprou 60 mil hectares de terra de uma reserva indígena no norte da Bolívia. E ele assinou um contrato com a população local, impressionante. Eles pagariam. Esse arrendamento, na verdade, não era uma compra, era um arrendamento. Seria de 55, quase 56 mil dólares por ano. Em troca, essa população dona da terra, essa população indígena, juraria lealdade, se comprometeria a defender o esse não dá nem, não sei nem como falar. Esse imperador, esse dono, esse estadista, né? O chamado Nityananda. Ele é autoproclamado homem-deus e sumo pontífice do hinduísmo, embora ele seja procurado por estupro na Índia. Ele é Meu fugitivo da Índia Deus. desde 2019. Mas isso tudo ia muito bem, muito tudo certo, até que no mês passado um jornal da Bolívia descobriu que tinha alguma coisa errada. Descobriu enfim, toda essa farsa, porque ele se proclamava um representante dos Estados Unidos de Kailasa, país fictício que estava buscando uma terra lá. Só que isso aí se descobriu que não existe esse país chamado Estados Unidos da Kailasa e toda a farsa foi desmascarada. Apesar de que eles têm, inclusive, foto com o presidente Arce da Bolívia. A equipe do Arce disse que não, foi apenas uma dessas pessoas, como várias outras que pedem para ser fotografadas ao lado do presidente. Enfim, isso está acontecendo. Essa bagunça toda. A E sua esse é meu notícia tema. de hoje parece um Kinder Ovo. Quando você acha que acabou ali, tem uma surpresinha dentro que piora a situação da notícia, né? Impressionante. Exatamente. Deve ser uma realidade paralela, assim, que essa galera toda tá vivendo, não entendi. Mas eu também fugi de Milei hoje. A gente combinou aqui de pelo menos uma semana não trazer o Milei. Vamos dar um descanso pro cara, né? Aquele cabelo maravilhoso. Ele tá no cabeleireiro essa semana, vamos deixar ele em paz. Eu trouxe uma notícia aqui de que uma empresa americana, a Colossal Biosciences, ressuscitou uma espécie de lobo, então, que estava extinto há 10 mil anos. Então, é um lobo que se chama lobo magnífico, também conhecido como lobo terrível. Para quem assistiu Game of Thrones, é o lobo que aparece no Game of Thrones. Tá mostrando aí na tela para vocês o lobinho. Os bebês são a coisa mais linda, podia virar pet lá em casa, até eles crescerem e quererem comer todo mundo. Mas a notícia bizarra é que eles voltaram, né, tiraram essa espécie da extinção, pretendem fazer isso com outras espécies. Aqui na notícia está dizendo que eles já declararam que vão fazer isso com um mamute também, um dodô e um lobo da Tasmânia. Então, o planejamento aí dessa empresa agora é desextinguir essas outras espécies que também estão há milênios aí sem aparecer, enfim, né? Não tem mais presença, através de uma reconstrução biogenética. A questão é que a ciência, né, os cientistas, a academia, está questionando essa empresa. Primeiro porque nasceram 3 bebês, vocês viram aí na imagem, são 3 lobinhos, Rômulo, Remo e Khaleesi, são os nomes, né, dos personagens de Game of Thrones. Mas a empresa diz que esses filhotinhos estão numa floresta secreta, então eles não podem aparecer ainda. Ponto 1.
Ponto 2, eles também não querem entregar a pesquisa, os estudos que eles fizeram para chegar nessa reconstrução biogenética que fez com que esses lobinhos nascessem, né? Então, como é que essa empresa fez isso? Eles gastaram milhões, né? Eles deram a cifra aqui, que está na casa de mais de 10 milhões para fazer isso acontecer, mas eles não querem que os cientistas façam uma coisa que é muito comum na academia, que é fazer a checagem, né? O pareamento ali desse estudo, para entender como é que esses lobinhos fofíssimos nasceram. Muito legal que eles nasceram, mas como, quando, onde, por quê, sabe essas coisas assim? E parece uma realidade paralela, né? Por que que a gente está desextinguindo espécies? Onde isso vai parar? Então, assim, bizarrice do começo ao fim. Essa é a minha notícia de hoje. E eu aproveito para jogar aqui para o Miguel, agradecer a sua presença. Miguel, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje no Estrangeiro e colocar nas suas mãos essa decisão aí. Quem é o vencedor do quadro Terra Plana de hoje? Camila, a sua é muito boa, mas a do Durão é realismo fantástico mesmo, né? E como tu disse, parecia que não terminava nunca, né? Não, o cara é hindu, não, ele comprou terra, não, ele tá com o presidente. Então, Durão, se tu quiser parceria para vender esse roteiro pro Netflix, eu sou parceiro, né? E além do mais, eu deixo uma bomba jurídica para vocês que vão ficar o resto do ano discutindo para quem valeu esse ponto, se é gol contra do Durão, se conta pro time dos correspondentes, se conta. E daqui a pouco eu passo lá no Sesc para entregar o troféu pro Durão. Já agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui fora da tela, contar com todo mundo aí, o apoio da Letícia, do Fábio. Então, valeu e até uma próxima oportunidade aqui no Estrangeiro. Venha mais, Miguel. Tem cafezinho aqui, viu? Tem mesmo. A gente trata bem, viu? Tratam mesmo. Para quem está assistindo no YouTube, agora o nosso placar ali, ó, a gente tá... Então, hoje ganha os correspondentes, depois a gente vai chamar uma assembleia aqui interna para entender se isso funcionou, se está dentro do regimento do nosso quadro Terra Plana aqui, mas por enquanto o nosso placar é esse, 15-6. É isso, mesmo que o Durão tenha passado um ponto para lá, os correspondentes têm que correr muito atrás desse prejuízo, melhorar muito aqui a sua busca de notícias bizarras para chegar nesse placar aí. Durão, muito obrigada. A gente continua acompanhando a sua cobertura aí direto do Sesc Pompeia, do Dilemas da Humanidade, que vai até amanhã. Você pode pesquisar, procurar aqui no Brasil de Fato todas as notícias que a gente tem dado e acompanhar de pertinho o Durão nas redes sociais do Brasil de Fato também, para saber tudo que vai rolar aí nesse debate tão importante no Sesc Pompeia. Valeu, Durão! Um abraço, Camila, um abraço, Miguel. E a gente encerra aqui mais um episódio, lembrando que esse episódio fica disponível para você em todas as plataformas de podcast, a sua plataforma preferida. Aqui no YouTube do Brasil de Fato também você pode assistir, reassistir, mandar para os seus amigos, compartilhar essa informação aqui com todo mundo. Semana que vem, quarta-feira, às 11 horas, a gente está de volta aqui com mais um O Estrangeiro. Até lá, tchau, tchau. O Estrangeiro é apresentado por mim, Camila Salmásio e Rodrigo Durão. A direção e produção é de Letícia Holanda. A edição e sonorização é de Fábio Balbini. Na operação do switcher, Guilherme Kobayashi e Otávio Oliveira. A identidade visual é de Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de áudio e vídeo é de Monize Ravena. A coordenação de redes sociais, Rafaela Cury. E a direção executiva é de Nina Fidelis.